Mas em que dia? Lembra disso? Todo equinócio de um mês, que agora chama março. No passado não chamava março. Agora chamava, sei lá o nome. Depende do nome do calendário que você usava na época, né? Mas todo mês, um único dia do ano, nem outro, senão um único dia, o Sol, quando você olha para o seu leste, ele nasce exatamente no leste. Nem um minuto para cá, nem um minuto para lá, nem um segundo para cá, nem um segundo para lá, exatamente no seu leste. Nesse dia, que hoje é conhecido como equinócio de março, Equinócio de março. Nesse único dia, você olha quem está atrás do Sol, e naquela época quem estava atrás do Sol era o signo de Áries, certo? Ok? Aí você chega, né? Em setembro, você vira oeste. Você olha exatamente nesse dia de oeste, que é aqui no hemisfério sul, é em setembro, equinócio de setembro. Você vai ver que se viria aqui lá, exatamente o signo oposto a Áries, oposto a ok? Então é assim que você sabe que era você está. Se agora, dia 19, dia 21 esse ano. Sei lá, 19 de março. Quando você foi 19 de março esse ano? Tem que olhar na folhinha lá, tá? Dia 19 de março, às 3 horas e 8 minutos, acho que foi isso. 15 horas e 8 minutos. Se eu chegasse às 15 horas e 8 minutos, aqui em São Paulo, olhasse para o leste, certo? O Sol está nascendo no leste. Quem é que eu viria atrás dele? Hoje, 2009. Peixes. Eu estou na era de peixes. É assim, gente, que a gente consegue saber que era. Agora que coisa fácil. Mas eu não consegui ver esse ano, vê o ano que vem. O ano que vem eu não consegui, vai ver outro ano, vai demorar pra caramba pra sair da era de peixe, entendeu? Vai demorar pra chuchu, tá? Mas é assim que a gente sabe que era onde estamos, ok? Então, diários opostos simples. Por que é importante saber isso aí? É importante por esse motivo que eu vou explicar aqui. O signo onde o Sol está em precessão, ou seja, o signo em que o Sol nasce nesse dia de equinócio de março, né? Exatamente no nosso leste aqui, ele, que no caso era Áries, né? Ele indica a nossa situação, o campo de evolução que nós temos e as lições que devemos aprender. Nossa situação, quais são os corpos que nós temos, quais são os veículos que nós temos, qual a relação entre os veículos, qual a relação entre os corpos, onde nós somos conscientes, onde nós somos conscientes. Então, de evolução. Como que é o ambiente, a atmosfera, se é planeta, se não é planeta, se é meteoro, se é satélite, se está no sistema solar, se não está no sistema solar, se existe o Sol, se não existe o Sol, etc. E tal. E as lições que nós aprender. O que nós devemos fazer? Nós devemos ser bonzinhos, nós devemos ser malzinhos, nós devemos ser impetuosos, nós devemos ser teimosos, nós devemos focar para baixo, nós devemos focar para cima. Então, pode ser, certo? O signo que está oposto, isso é importante, que no caso de Áries era Libra, ela indica o seguinte: qual é o ideal para todos nós alcançarmos para passar para o próximo de evolução. Nesse ponto, qual o ideal para a gente deveria perseguir para passar da era de Áries para a era de Peixes? Nós somos hoje. Ok? Então, isso é interessante. Se eu estudar as características de Áries, não é? Eu entendo isso aqui. Se eu estudar as características de Libra, eu entendo isso aqui. Mas eu queria saber mais detalhes sobre isso, Carlos. Onde eu acho isso? Mensagem das estrelas. Evolução segundo o zodíaco. Tá? Detalhes interessantes sobre isso lá. Bom, outra coisa interessante, ainda comprei, para um pouquinho mais, descer um pouquinho mais em detalhes, como nós sabemos que estava na era de Áries. O Sol, antes de entrar na era de Áries, ou seja, antes de eu vê-lo, aquele equinócio lá de março, ele nascer naquele dia exatamente no leste, ele nascia sempre com touro atrás dele.
Então, eu olhava no leste para ele estava todo. Então, eu estava na era dele todo. A partir daquele momento, né? Esse momento aqui, ó, o momento zero, o Sol cruzou o Equador no grau zero de Áries. Ou seja, a primeira vez que eu entrei na era de Áries foi quando eu, olhando o Sol lá em março, naquele dia, 9 de março, o Sol ele cruza para mim o 0 grau de Áries. E começa todo ano a cruzar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Quanto esse pouquinho? 1 grau a cada 71,9 anos. Ok? Então, se tudo correr bem, né? Então, ou seja, em outras palavras, o ser humano que está em passo com a evolução, ou seja, está caminhando no passo da evolução, que não está nem atrasado nem adiantado, mas está em passo, que existe muitos irmãos assim, né? Nesse primeiro aqui, um ano depois, né? 71,9 anos depois, o Sol cruzou 1 grau. Aqui, ó, 1 grau. Tá? Depois, mais 71,9, mais 1 grau. E assim foi, né, até chegar no ponto para cá. Entendeu? A cada 71,9 anos, o Sol cruzava, andando para cá e passando a era de Áries. Por que isso é importante? É importante por vários motivos. Um dos motivos mais importantes é o seguinte: a Rosa Cruz ensina que quando o Sol cruza a partir do 8º grau, ele começa, nós começamos a ter influência das lições dos ambientes propícios para ser aprendidos na próxima era, que é o que está acontecendo agora, né? Agora o Sol está cruzando a 8 graus de Peixes, ou seja, 2009, março, olhei lá, equinócio. Quando o Sol nasceu lá naquele leste, ele estava cruzando 8 graus, 7 graus e pouco, vamos dizer, do signo de Peixes. Então, antes de Peixes tem Aquário. Então ele começou a entrar na órbita de influência de Aquário. E quando é que ele começou, quando ele cruzou o 8 graus de Peixes? Quando que foi? Século passado, século retrasado? Ninguém nunca viu isso? Não. Primeira vez que o Sol cruzou 8 graus de Peixes, ou seja, que nós começamos a sentir a influência aquariana, foi no meados do século retrasado, 1850, 1860. A era industrial, gente, começou a aparecer várias. Olha na história, só olha na história lá, vocês vão ver coisa interessante.